Me chamo Elben Wagner e vamos trabalhar com a eletrostática. Vamos primeiramente ao conceito, depois a um pequeno histórico. A eletrostática é a parte da eletricidade que estuda os fenômenos relacionados com as cargas elétricas em repouso. Foram os gregos os primeiros a observarem os fenômenos elétricos, quando Tales de Mileto percebeu a atração de pequenos corpos, mas foi somente a partir do século XVII que o estudo da eletricidade começou a se desenvolver como ciência. No século XIX, houve a consolidação da energia elétrica no mundo inteiro. No século XX, houve a associação entre eletricidade e o magnetismo, que proporcionou o surgimento do eletromagnetismo, uma nova ciência. Vamos ao conceito de carga elétrica, para que toda vez que a gente mencionar aqui neste curso a palavra carga elétrica, todos tenham o mesmo conceito na cabeça. Carga elétrica é uma das propriedades fundamentais da matéria, associada aos prótons e elétrons. E essa propriedade proporciona a essas duas partículas a interação entre atração e repulsão. Aqui, vamos mostrar aqui um pouquinho alguns modelos atômicos, tá? Aqui temos aqui o núcleo atômico, composto de nêutrons e prótons. Aqui temos a eletrosfera, onde está orbitando os elétrons. Aqui, de uma forma mais, vamos dizer, 3D, uma coisa mais volumosa, dá para você ver o núcleo atômico composto de prótons e nêutrons. E aqui temos os elétrons rodando em sua órbita. Esse modelo aqui fica bem mais prático a gente visualizar como é que a coisa acontece quase que na prática, né? Gente, coloquei esse modelo aqui porque eu quero que vocês verifiquem o seguinte. Essa parte parecida com uma nuvem muito densa é o que nós chamamos de nuvem de elétrons. E aqui no centro, o núcleo atômico. Características das partículas que, vamos dizer assim, que são os atores principais, desse nosso conteúdo, que são os prótons e elétrons. Características. Apesar do próton ser quase 2000 vezes mais pesado que o elétron, a quantidade de carga é igual entre eles, mas com sinais contrários. Sobre as partículas, nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Prótons, convencionou-se que ele possui sinal positivo e a sua carga é positiva. Elétrons, convencionou-se que ele tem um sinal negativo e uma carga negativa. Os nêutrons não têm nem carga e não possuem sinal também. Há alguns submúltiplos que durante nosso curso e durante nossos cálculos nós vamos usar. Temos aqui o milicoulomb, o microcoulomb e o nanocoulomb. Particularmente vamos usar o milli e o microcoulomb muito. O milicoulomb é representado como sendo numericamente 10 elevado a menos 3. O microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. E o nanocoulomb, 10 elevado a menos 9 coulomb. Aqui eu tenho o nosso átomo, eu tenho um próton e um nêutron, e tenho aqui o elétron girando em torno. Gente, carga elétrica elementar, a partir de hoje, será simbolizada com uma letra E. Essa carga elétrica elementar é a quantidade de carga que um próton ou um elétron está carregando. Qual é o valor dessa carga que eles possuem? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tanto o próton quanto o elétron carregam uma carga mínima da natureza, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui temos a carga elétrica elementar, representada pela letra E. E aqui temos uma fórmula para calcularmos a quantidade de carga que um corpo possui. Durante nossos exercícios, vamos usar muito essa fórmula. O que ela quer dizer para nós? A letra Q é a quantidade de carga elétrica, que é igual. N é o número de elétrons que esse corpo possui. E o E é a carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Falando um pouquinho ainda sobre as características do próton, gente, e do elétron, primeiro,
que aqui temos o núcleo atômico, temos a localização do próton no núcleo e a localização do elétron aqui rodando na eletrosfera. Gente, lembrando para você que o próton é bem maior que o elétron. Está aqui uma pequena comparação entre os dois, por isso que ele é 2.000 vezes ou quase 2.000 vezes mais pesado que o elétron. Mas os dois possuem a mesma quantidade de carga. Isso aqui é só para lembrá-los, tá? Corpo eletrizado. Vamos lá ao conceito de corpo eletrizado. Gente, temos corpo eletrizado positivamente, bem aqui, corpo eletrizado negativamente e corpo neutro. Quando é que o corpo está carregado positivamente? É quando o número de prótons é maior que o número de elétrons. Quando é que um corpo está carregado de eletricidade negativamente? É quando o número de elétrons é maior que o número de prótons. E quando é que o corpo está neutro? É quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. E assim vice-versa. Gente, em outras palavras, corpo eletrizado positivamente contém falta de elétron. Corpo eletrizado negativamente, ele possui excesso de elétron. O positivo é a falta de elétron, o negativo é o excesso de elétron que aquele corpo possui. Exemplo, vai ser muito comum nós utilizarmos nos nossos exercícios, tá? E nos nossos cálculos essas figuras aqui. Vamos entendê-la. Toda vez que aparece uma figura como esta aqui, que não tem nenhum sinalzinho desenhado nele, significa dizer que esse corpo aqui, essa esfera metálica, está neutra. Agora, quando o autor mostrar para você nos exercícios e no livro figuras como esta aqui, temos aqui uma esfera e tem um sinal de mais desenhado dentro dela. Ele quer passar a ideia para você que esse corpo está eletrizado positivamente. Quando você encontrar essa outra figura aqui, tá, de uma esfera metálica, e com vários sinais negativos em cima dele ou dentro dele, significa dizer que esse corpo está carregado negativamente. Esse aqui, por ter o sinal positivo, significa dizer que tem falta de elétron. E para ele voltar à sua normalidade, voltar a ser neutro, ele precisa ganhar elétron para voltar ao seu equilíbrio, à sua normalidade. Esse aqui, pelo contrário, ele tem excesso de elétron e ele precisa perder elétron. Daí o sinal negativo, ele precisa perder elétron para voltar a estar neutro. Princípios da eletrostática. O primeiro princípio é o da atração e repulsão. Gente, quando eu falei para você que os corpos podem estar neutro, eletrizado positivamente e eletrizado negativamente, esses sinais vão influenciar a interação entre os corpos. Se eu colocar um corpo do lado do outro, o que pode acontecer? Pode acontecer uma interação entre eles. Mas essa interação ela pode ser atrativa ou repulsiva. Exemplo, quando eu coloco próximos um dos outros um corpo negativo e um corpo positivo, ou seja, de sinais contrários, eles têm a tendência a se atraírem, tá? Naturalmente. Agora, quando eu coloco dois corpos de mesmo sinal, de mesma quantidade, de mesma carga entre eles, eu posso dizer para você que vai haver o fenômeno da repulsão. Ou se ele for negativo com negativo, ou positivo com positivo. Tudo bem até aí? Princípio da conservação das cargas. Eu tenho aqui dois corpos, presta atenção aqui, eu tenho aqui dois corpos. O que é o princípio da conservação das cargas? Eu tenho dois corpos. Um está carregado com 5 cargas e outro tem 2 cargas de eletricidade. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma carga para este outro. Então, esses dois corpos vai acontecer que eles vão ter uma configuração eletrônica diferente. Exemplo, esse aqui que tinha 5, mas ele perdeu 1 porque ele passou para o corpo B, o corpo A ficou com 4 cargas, já que ele forneceu 1 para esse, que é o B. O B, em contrapartida, que só tinha 2, agora ganhou 1, foi para 3. Perceba comigo que os corpos possuem uma característica elétrica diferente. Um está com 5, um está com 2. E na outra situação, um está com 4, o outro está com 3. Mas presta atenção numa coisa, presta atenção em um detalhe. A soma de 5 com 2, o valor vai dar 7. A soma de 4 com 3, o valor também vai dar 7. É o que diz o princípio da conservação das cargas. Tá? Se acontecer transferência de cargas entre eles,
tá? Antes e depois dessa transferência, a quantidade total vai ser a mesma. Não haverá perda de carga para o meio externo. Tudo bem? Se esse cara transferiu 1 para cá, esse aqui tinha 5, vai ficar com 4. Esse aqui tinha 2, vai ganhar 1, vai ficar com 3. Aí vai ficar com 4 e 3. Mas se você somar as cargas antes e depois, vai ter a mesma quantidade, porque não haverá perda, tá? Não haverá perda de carga para o meio externo. Vamos falar agora dos materiais. Materiais, nós temos materiais condutores de eletricidade, materiais isolantes e materiais, tá? Semicondutores. São intermediários. Não são tão bons condutores, mas também não são tão bons isolantes. O que é um condutor elétrico? São aqueles materiais que facilitam a passagem dos portadores de carga elétrica, tá? Exemplo de materiais que facilitam o transporte, né? A transferência, tá? Dos elétrons ou dos íons positivos ou negativos, se tratar de líquidos ou gases. Temos os metais de uma forma geral. Quais metais? Temos o ouro, o zinco, o cobre, o aço, o ferro, a mica, o tungstênio. Todos esses metais são excelentes condutores de eletricidade. Mas também nós temos soluções eletrolíticas, gases ionizados e o grafite. São exemplos disso. Elétrons livres. Vamos ao conceito de elétrons livres. A partir de hoje, para nós, o que são os elétrons livres? São aqueles mais afastados do núcleo atômico e assim mantendo uma fraca ligação com o núcleo atômico que o possui. Daí a sua liberdade de movimento entre os átomos ao seu redor. Gente, deixa eu explicar rapidinho aqui para você. Aqui temos exemplos de condutores, tá? Os metais. Esse tipo de fiação aqui é o que temos em casa, é que temos no cabo HDMI, temos também no cabo de áudio e vídeo, temos no carregador do celular e vários outros dispositivos que têm esse tipo de cabeamento que é para facilitar o transporte de eletricidade entre nossos equipamentos eletrônicos. Lembrando para você o seguinte, para cá, quem são os elétrons livres que o autor se refere? Gente, elétrons livres são aqueles na última camada. Eu tenho aqui o átomo, esses elétrons aqui, que estão, por exemplo, na última camada, é que são chamados de elétrons livres. Mas por que eles são elétrons livres? Eles são livres, gente, para se movimentar. Eu tenho um exemplo aqui, um fio, né, um cabeamento elétrico. Aqui é a parte de plástico que protege a gente de encostar na parte metálica que pode dar choque, tá bom? Essa parte aqui pode causar um choque em você. Gente, mas o que está acontecendo aqui? Dentro dessa fiação está acontecendo isso aqui, ó. Eu tenho aqui o fio e tenho os átomos que compõem o fio de cobre. E os elétrons da última camada, chamada de elétrons livres, eles se movimentam por dentro da fiação. Tudo bem? Por isso que eles são os elétrons livres, porque eles têm a fácil movimentação dentro de um sistema elétrico. Aqui, voltando aqui para você, um exemplo clássico disso aqui. Temos aqui um corpo eletrizado positivamente, ele tem energia elétrica. Se eu pegar um prego, um metal qualquer, e encostar entre esses dois corpos, um carregado e outro que não está carregado de eletricidade, se você encostar o metal nos dois corpos, os elétrons vão sair, as cargas vão sair deste primeiro aqui, e vão em direção ao segundo que está neutro. Tudo bem? E isso aqui é o que nós chamamos de condução elétrica. Isolantes. Isolantes para nós são aqueles materiais que dificultam a passagem dos portadores de carga elétrica. Gente, apesar de estar escrito aqui facilitam, na verdade é que dificultam, tá? Dificultam, tá? A passagem dos portadores de carga elétrica no seu interior. Exemplo de materiais que dificultam a passagem, tá, de carga elétrica dentro do seu interior. Os materiais temos o vidro, a madeira, a água pura, o plástico, a borracha, o couro, o ar, a porcelana, a seda, o papel, o enxofre, a ebonite e o concreto. Tudo bem? Gente, a ebonite, para quem não sabe, é quando você tem aquela sua panela, que é onde você
faz a sua alimentação, né, coloca no fogo. Esse material aqui, negro, que boa parte das panelas possui no cabo, esse material negro, que é parecido com uma borracha, na verdade é uma borracha vulcanizada, tá? É chamada de ebonite. Esse material aqui é chamado de ebonite. Tudo bem até aí? Ó, eu tenho aqui dois corpos, um carregado e outro neutro. Pode prestar atenção aqui comigo, tá? Que quando você coloca a madeira encostando, fazendo a ligação entre os dois, os elétrons, as cargas que estão nesse corpo aqui, não conseguem passar pela madeira e chegar do outro lado. Tudo bem? Agora vamos tirar algumas dúvidas. Mas, Welber, por que, então, quando nós temos a fiação elétrica, tá? Já que a madeira ela não passa, ela é um isolante, ela dificulta a passagem de corrente elétrica, porque quando temos aqui uma árvore, por exemplo, e a fiação elétrica, acontece muito isso aqui na região, né? Dos garotos tentarem pegar a fruta, exemplo aqui manga, né? Da árvore, aí aqui tem uma fruta e acaba que essa fruta está próximo da fiação elétrica, aí uma pessoa desavisada, né? Não prestando atenção, ela acaba pegando, que estava caído aqui no chão, um pedaço de madeira ou uma vara para tentar pegar a manga, ou até mesmo aqueles garotos que tentam pegar no período de rabiola, né, período de pipa, tentam pegar as pipas que ficam engatadas nas árvores ou na fiação elétrica, usam um pedaço de madeira para fazer isso. Às vezes, gente, chove e essa madeira que você acaba encontrando pelo chão, né, as pessoas desavisadas acabam encontrando no chão, pegam uma madeira molhada, a madeira molhada, e com isso elas tentam, através da madeira molhada, pegar ou a fruta ou a pipa que ficou engatada na fiação elétrica. E é nessa hora que é perigoso, porque em contato com a fiação elétrica, o garoto ou a pessoa pode pegar uma descarga elétrica nesse momento, tá? Mas, Welber, você não disse que a madeira é um isolante elétrico? Sim, mas presta atenção nesse caso que a madeira estava molhada, então já passa a conduzir eletricidade. Tudo bem até aí? Então cuidado com isso, tá? A madeira seca não conduz eletricidade, mas se ela estiver molhada, não tem jeito. Processo de eletrização. Nós temos três formas de causar um desequilíbrio eletrônico entre os corpos, eletrizá-los, em outras palavras. Como é que a gente pode causar eletricidade em alguns corpos, né? Temos três maneiras. Temos a eletrização por atrito, eletrização por contato e a eletrização por indução. Vamos começar pela eletrização por atrito. Primeiramente, nós temos aqui nesse exemplo, tá, um bastão de vidro e uma lã, um tecido, né? A lã. Se você pegar o tecido, a lã, e você pegar o bastão e esfregar um no outro, tá? Você atritá-los. Quando você parar de atritar, quando você terminar de atritar, um deles vai ficar carregado positivamente e o outro vai ficar carregado negativamente. Não esqueça que nesse procedimento, neste processo, a quantidade de elétron, tá, passado entre eles, a quantidade de carga trocada entre eles vai ser a mesma. Se nesse corpo aqui tem 5 cargas, no outro também vai ter 5 cargas. Outra coisa, os sinais serão opostos. No processo de eletrização por atrito, os sinais são opostos. Por quê? Não esqueça que o sinal positivo significa que esse corpo tinha elétron e ele perdeu para outro corpo. Este aqui está com sinal negativo, significa dizer que ele ganhou elétrons a mais e acabou ficando com excedente. Então, um dos corpos fica com carência de elétron, porque cedeu para o outro, e o que recebeu acaba ficando com excesso. Por isso que na eletrização por atrito, os sinais são contrários, porque um fornece elétron para o outro. Um fica com falta, o outro fica com excesso de elétrons. Tudo bem? Mas não esqueça que a quantidade é a mesma, tá? Entre eles. Outro exemplo aqui para você, ó, material aqui atritando, um fica positivo, o outro fica negativo, tá bom? Aqui, série triboelétrica. Gente, com a eletrização por atrito,
Alguns alunos e algumas pessoas, né, um pouquinho mais curiosas, podem querer fazer essa brincadeira de atritar os materiais para ver quem fica eletrizado e quem não fica. Então, foi feita uma série chamada de série triboelétrica para que as pessoas tenham esse material em casa e possam atritar esses materiais e saber quem fica positivo e quem fica negativo, já que é difícil você perceber isso, porque a eletricidade não é uma coisa visível, você não consegue perceber olhando para o material quem é positivo e quem é negativo, tá bom? Então aqui essa série triboelétrica serve para isso. Nós temos aqui a pele de coelho, o vidro, o cabelo humano, a mica, a lã, pele de gato, seda, algodão, ambar, ebonite, poliéster, isopor, plástico, alguns materiais, tá, que você pode atritá-los e você vai saber quem fica positivo e quem fica negativo. Exemplo, se você pegar aqui da série triboelétrica um bastão de vidro, tá aqui o bastão de vidro, e você pegar, tá aqui, ó, presta atenção que o bastão de vidro está aqui em cima. E você vai pegar, por exemplo, tá, um tecido de seda, aqui embaixo da tabela. Aí pega o tecido e você atrita os dois. Quando você terminar de atritar os dois, o que vai acontecer? Um corpo vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Agora, quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? É só você olhar para a série triboelétrica, tá? Quem está mais acima vai ficar positivo e quem ficar aqui embaixo vai ficar negativo. Exemplo, o vidro. Presta atenção que o vidro está aqui em cima da seda. Logo, o vidro ele vai ficar positivo. E aqui embaixo, que se encontra a seda, então vai ficar o quê? Negativo. É para isso que serve a série triboelétrica, tá? Que é para você fazer essa experiência em casa e saber quem fica positivo e quem fica negativo, já que só olhando o material não dá para perceber isso. Aqui, segundo processo de eletrização, chamado de eletrização por contato. Nós temos aqui nesse exemplo dois materiais diferentes. Eu tenho duas esferas metálicas, tá? Sendo que essa esfera aqui, ó, a nossa primeira esfera, ela tem 8 cargas elétricas e a outra está neutra. Se você pegar uma carga eletrizada e encostar em outra que está neutra, parte dos elétrons desse corpo vai passar para o outro. Presta atenção, tá? Parte da eletricidade vai passar para o outro. O corpo maior vai ficar com a maior quantidade de carga, já que ele é maior, e o corpo menor vai ficar com a menor quantidade. Neste exemplo, nós temos um corpo eletrizado com 8 cargas, e quando ele encosta no outro menor, o grandão vai ficar com 5 cargas no final do processo, e o menor vai ficar apenas com 3 cargas. Presta atenção também que, diferente da eletrização por atrito, onde os corpos ficavam com sinais diferentes, na eletrização por contato, os dois corpos ficam com o mesmo sinal. Se o sinal é negativo, o outro também vai ficar negativo. Se o sinal é positivo, o outro também vai ficar positivo. Tudo bem até aí? Agora, eletrização por contato quando os corpos possuem o mesmo tamanho. Eu tenho de novo um corpo com 8 cargas e quando ele encosta em outro corpo neutro, o que vai acontecer? Pelo fato de eles terem o mesmo tamanho, cada um vai ficar com a metade. E temos até uma fórmula para calcular isso aqui embaixo, ó. E isso aqui a gente pode treinar nos exercícios, tá? O que diz aqui a nossa fórmula? A quantidade de energia do corpo A e a quantidade de energia do corpo B vai ser igual à soma de energia, soma das cargas dos dois corpos dividido pela metade. Eu somo as cargas entre os corpos, já que eu vou encostar um no outro e cada um vai ficar com a metade, eu faço esse cálculo aqui. Calma que a gente vai ver isso no exercício. Eu estou demonstrando para você que existe uma fórmula para calcular, tá, essa divisão de carga entre os corpos em contato. Agora, como é que eu faço para fazer com que um corpo volte a estar neutro? Exemplo, eu tenho um corpo eletrizado. Ele está eletrizado positivamente. Tá? Como é que eu faço para ele voltar a estar neutro? Eu faço uma ligação dele com a terra, com o solo, ou se for um corpo pequeno, eu posso apenas encostar o dedo nele, tá? Desde que seja um objeto pequeno com pouca carga, tá bom? E quando você fazer a ligação desse objeto com o solo, o que vai acontecer? Elétrons do solo vão subir
para o corpo e vão sanar a carência. Não esqueça que o sinal positivo significa dizer que o corpo tem carência de elétrons, tem falta de elétrons. Por isso que os elétrons subiram e supriram a carência deste corpo e ele voltou a ser neutro. Agora, se o corpo, ele, ao invés de ter carência, ele tiver excesso de elétrons, como é que eu faço para fazer ele voltar ao normal? A mesma coisa que você fez no anterior. Você pode ligar ele ao solo e o que vai acontecer? Os elétrons em excesso que existem no corpo vão diretamente para o solo, fazendo com que ele volte a ser neutro. Tá bom? Não esqueça que nessa situação aqui, os elétrons não vão subir da Terra. Por quê? Porque esse corpo aqui não tem carência, pelo contrário, ele tem excesso. Então, ele tem que perder elétron para voltar ao normal. Feito isso, você desliga a comunicação com o solo e você tem de volta um corpo neutro. Tá? Último, eletrização por indução, dos processos de eletrização. Eu tenho aqui uma esfera metálica neutra. Como é que eu faço para ela ganhar carga elétrica? Uma das maneiras é a eletrização por indução. Você pega um corpo que está carregado, está aqui, ó, você aproxima dele um corpo que está carregado, aqui está carregado positivamente. O que vai acontecer com este corpo aqui? O positivo vai chamar o negativo. Olha o negativo aqui. Já que sinais contrários acontece a atração, então o positivo chama o negativo, tá? E desse outro lado aqui fica as cargas positivas. O que eu quero dizer para você? Esse corpo aqui tem falta de elétron. Quando você aproxima ele desse outro corpo aqui, os elétrons que estavam neste corpo aqui, ou que estão neste corpo aqui, os elétrons vão querer passar para esse corpo aqui para suprir a carência, para acabar com a carência dele. Mas de onde esse elétron saiu, vai abrir uma carência. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o dedo aqui atrás, onde tem as carências. Os elétrons do meu corpo vão subir e cada um dos elétrons vão suprir a carência que existe aqui. Os elétrons vão subir, tá? Vão suprir a carência. Eu retiro meu dedo daqui e o que vai acontecer? Quando os elétrons tentarem voltar para este outro lado aqui, não há mais carência. Então, eles vão ficar com excesso de elétron aqui, já que aonde tinha carência ele não vai poder retornar porque já foi suprida a carência. E pronto, este corpo vai ficar carregado negativamente. Eletroscópio. Vamos começar com um eletroscópio, com o famoso pêndulo eletrostático. O que é o pêndulo eletrostático? Gente, o pêndulo eletrostático nada mais é do que uma haste metálica, exemplo aqui um fio de nylon ou um fio de cabelo, uma bolinha de isopor coberta com papel alumínio ou uma esferazinha metálica leve, tá? Ou de alumínio. Tudo bem até aí? Aí quando você aproxima um corpo eletrizado perto dele, este corpo vai ser atraído em direção ao corpo que está carregado. Assim, eu vou saber que este corpo aqui que eu estou segurando na minha mão, ele está eletrizado. Agora, se eu aproximar o objeto e o pêndulo não se mover, se eu coloco o objeto próximo do pêndulo e o pêndulo não se mover da sua posição, significa dizer que esse objeto que eu tenho na mão está nulo. Ele não tem nem carga positiva nem negativa. Tá bom? Agora, se você colocar um corpo e ele estiver eletrizado e o pêndulo se mover, significa dizer que este corpo que você está segurando ele está eletrizado. O pêndulo eletrostático só serve, tá, para identificar se um corpo está ou não eletrizado. Só para isso, tudo bem? Ele não sabe fornecer para você quanto de carga tem e qual é o sinal do corpo. Isso ele não consegue fornecer. Ele só sabe dizer para você, só sabe demonstrar que esse corpo está eletrizado. Vamos falar agora de Coulomb e de onde vem a nossa primeira equação. Gente, um pouquinho de história. Foi o engenheiro e físico francês Charles-Augustin de Coulomb quem formulou, em 1785, a lei que rege as interações entre partículas eletrizadas. As interações eletrostáticas entre as partículas eletrizadas manifestam-se por meio de forças de atração ou repulsão, dependendo dos sinais do corpus envolvido nesse processo, tá bom? Aqui
temos a famosa, tá, balança de torção, um dispositivo que Coulomb inventou e apresentou à Academia Francesa para demonstrar a sua fórmula, tá, que faz o cálculo entre a força elétrica entre dois corpos eletrizados. Aqui temos a famosa lei de Coulomb, ou que também chamamos de força elétrica. Força elétrica, ou também chamada de lei de Coulomb. Essa equação a gente vai usar durante nosso exercício. A equação é: força elétrica é igual a K, uma constante de eletrostática, que depende do meio onde está inserida a sua experiência, tá bom? Mas o valor aqui para nós do ensino médio sempre vai ser esse aqui, tá? 9 vezes 10 elevado à nona. É o que nós vamos usar durante nosso curso, durante nossos exercícios. Então, temos K vezes carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Essa equação vamos usar durante o exercício. Representação gráfica, tá, da lei de Coulomb, ou força elétrica. Eu tenho aqui dois corpos, tá? Eles estão eletrizados e os dois possuem sinal positivo. Tudo bem? Estão eletrizados positivamente. Quando eu coloco um corpo positivo do lado de outro corpo positivo, vai acontecer a interação, tá, de repulsão entre eles. Eles vão se afastar. E esse gráfico aqui vai fazer a leitura gráfica matemática de como vai se dar esse processo. Então, à medida que eles vão se afastando, eu tenho aqui, ó, descrito a minha equação. Gente, esse gráfico aqui revela para nós, tá, a interação entre esses dois corpos. À medida que os corpos vão se afastando, a força elétrica entre eles vai diminuindo, tudo bem? À medida que o corpo, eles vão se afastando, tá? A força de interação entre eles vai diminuindo, até um certo momento que essa interação não exista mais. Aí os dois corpos não vão mais se movimentar e vão estar parados, tudo bem? Gente, fica